Boa tarde, meus irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas, como nós também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Estamos no item 4, Preces pelos Desencarnados. Por alguém que acaba de desencarnar. Instrução preliminar. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm somente o objetivo dar-lhes um testemunho de simpatia, objetivam também ajudar no seu desligamento e, com isso, atenuar a perturbação que sempre se segue à separação e tornando-lhes mais calmo o despertar. Neste caso, porém, como em outra circunstância, a eficiência da prece está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras ditas com maior ou menor vigor e das quais, muitas vezes, o coração não toma nenhuma parte. As preces que vêm do coração se fazem ouvir em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como vozes amigas que nos vêm despertar do sono. Veja nesta obra, capítulo 27, item 10. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma de... Aí se diz o nome da pessoa, que acabais de chamar para vós. Possam as provas que enfrentou na terra lhe serem consideradas e nossas preces suavizar e encurtar as penas que ele ainda tenha que suportar na espiritualidade. Bons espíritos que o viestes receber e, principalmente, vós que sois seu anjo guardião, ajudai-o a livrar-se da matéria, dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acontece quando da passagem da vida corporal à vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que tenha cometido e o desejo que lhe seja permitido, repará-las, para apressar seu adiantamento em direção à eterna bem-aventurança. Acabas, tu, o nome da pessoa, acabas de reentrar no mundo dos espíritos e apesar disso estás aqui presente entre nós. Tu nos vês e nos ouve, pois apenas deixaste o corpo material, que logo será reduzido a pó. Deixaste a cada grosseira... Desculpem, vou reler esse trecho. Deixaste a capa grosseira da carne, sujeita às adversidades e à morte, e apenas conservaste o corpo etéreo, imperecível, inacessível aos sofrimentos da terra. Já não vives mais pelo corpo, vives a vida do espírito, e essa vida está isenta das misérias que afligem a humanidade. Bem, vamos falar um pouquinho nesse pedacinho do trecho da oração. Nós vimos aqui em alguns itens, primeiro, a prece tem que ser sincera, tem que vir do coração. O que importa não é número de palavras, não é o que eu decorei, não é o que dizem que tem que ser feito, é aquela prece sentida de verdade. E por vezes, como vimos nesse último trecho, quem desencarnou não sabe. Às vezes não teve conhecimento do espiritismo, acredita que ia dormir o sono dos justos até o juízo final e não está ciente de que desencarnou, mas que em espírito ele continua vivo. E se essa prece ali no desencarne para ele que acabou de desencarnar for realmente feita com o coração,
explicando ali o que aconteceu, que ele já está em outra vida, ele começa a entender um pouco. Porque muitas vezes ele passa a viver em espírito entre os seus que ainda estão encarnados, sem entender por que não o respondem, por que não o veem, por que não falam com ele. Então, essa prece sincera de falar, de dizer com as palavras, dizer assim: olha, você já não está mais entre nós, nesse mundo de carne, mas continuas vivo em espírito. Segue, conversa com Deus, pede ao seu mentor amigo, ao seu anjo guardião. Isso é importante. Isso ajuda a auxiliar, porque muitas vezes nós não os vemos, mas estão próximos, sem entender por que nós estamos falando e não estamos falando com ele. Então, a importância dessa sinceridade, a importância da prece ser de verdade. Continuemos a prece. Não tens mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podes agora apreciar as novas maravilhas, ao passo que nós ainda estamos mergulhados nas trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos com inteira liberdade, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, onde nosso corpo material nos retém, semelhante para nós a um fardo pesado. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de ti, e na presença de tanta grandeza compreenderás o vazio, o nada de nossos desejos terrenos, de nossas ambições materiais e das alegrias fúteis às quais os homens se entregam. A morte para os homens não mais do que uma separação material de alguns instantes. Do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus e os deveres que temos a cumprir na terra, nós te seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos seja permitido nos reunirmos, como tu estás reunido com aqueles que te precederam. Se não podemos ir até onde estás, tu podes vir até nós. Vem até os que te amam e que tu amas. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são queridos. Protege-os segundo teu poder, suavizando-lhe os desgostos pelo pensamento de que estás mais feliz agora e dando-lhes a consoladora certeza de que estarão um dia reunidos a ti num mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrenos devem se extinguir, que possas de agora em diante, para a tua felicidade futura, estar inacessível a isso. Perdoa, pois aqueles que não foram justos para contigo, como te perdoam aqueles junto aos quais procedeste mal. Tratando-se de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas que já viveu e que pode já ser bem adiantado. Se sua última existência for curta, é que ela era apenas um complemento da prova, ou devia ser uma prova para os pais. Veja sobre isso no capítulo 5, versículo 21. Nota: podem-se acrescentar a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares de família ou de relações, bem como a posição do falecido. Então, aqui nós vemos como as orações funcionam como um bálsamo para quem acabou de desencarnar, para quem acabou de se desvencilhar do laço material que os prendia à terra. E é preciso que essa oração seja com o coração, com o sentimento. As preces que são feitas com o coração chegam aos espíritos desencarnados, onde quer que estejam. E no finalzinho desta prece nos mostram que, no caso de ser para uma criança, devemos fazê-la da mesma forma, porque se uma criança aqui em estado terreno desencarna, o espírito dela não é um espírito de criança,
Muitas vezes veio apenas completar aquela prova pela qual deveria passar, ou ser uma situação de prova para os pais que a receberam como filho. Então, sempre prece com o coração e a sinceridade. Outra prece sobre esse mesmo tema, aos desencarnados. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre nosso irmão que acaba de deixar a terra. Que vossa luz brilhe a seus olhos. Tirai-o das trevas, abri seus olhos e ouvidos. Que vossos bons espíritos o envolvam e façam com que ouça as palavras de paz e esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, ousamos implorar a vossa misericórdia e indulgência em favor desse nosso irmão que acaba de ser chamado do exílio. Fazei com que seu retorno seja o do filho pródigo. Perdoai, meu Deus, as faltas que possa ter cometido, para vos lembrardes somente do bem que haja feito. Vossa justiça é imutável, nós o sabemos, mas vosso amor é imenso. Nós vos suplicamos para apaziguar a vossa justiça por essa fonte de bondade que emana de vós. Que a luz se faça para vós, meu irmão, que acabais de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor desçam até vós, vos rodeiem e vos ajudem a sacudir as vossas correntes terrenas. Compreendei e vede a grandeza do nosso Senhor. Submetei-vos sem murmurar a sua justiça, mas não desacrediteis nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério exame de vosso passado vos abra as portas do futuro, ao vos fazer compreender as faltas que deixastes atrás de vós e o trabalho que vos resta fazer para repará-las. Que Deus vos perdoe e que seus bons espíritos vos sustente e vos encorajem. Vossos irmãos da terra orarão por vós e vos pedem para orar por eles. Prece pelas pessoas a quem tivermos afeição. Instrução preliminar. Como é horrível a ideia do nada. Como devemos lastimar aqueles que acreditam que a voz do amigo que chora a falta do seu amigo perde-se no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Estes que pensam que tudo morre com o corpo desconhecem as afeições autênticas, sinceras e sagradas. Os que pensam que o gênio que iluminou o mundo com sua vasta inteligência é uma combinação de células de matéria que se extingue para sempre com um sopro, que do ser mais querido, um pai, uma mãe, um filho adorado, apenas restará um pouco de pó que o tempo dissipará para sempre. Como um homem de coração pode continuar frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não o gela de pavor e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até então sua razão não lhe bastou para tirar suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem eliminar toda a incerteza sobre o futuro por meio das provas materiais que, dada a sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que, em todos os lugares, essas provas são recebidas com alegria. A confiança renasce, pois o homem sabe que, de agora em diante, a vida terrena é apenas uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos da terra não estão perdidos para ele e que as mais santas afeições não são desfeitas sem mais esperanças. Veja nesta obra capítulo 4, item 18 e capítulo 5, item 21. Vamos à prece. Dignai-vos, Senhor meu Deus, a acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito de... Fazei-lhe sentir vossas divinas luzes e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem até ele minhas palavras e meu pensamento. Tu que me foste tão querido neste mundo, escuta minha voz
que te chama para te dar uma prova da minha afeição. Deus permitiu que tu foste liberado primeiro. Eu não devo me lamentar, seria egoísmo, seria ver-te ainda sujeito às penalidades e aos sofrimentos da vida. Espero com resignação o momento de nos juntarmos no mundo mais feliz onde tu chegastes antes. Sei que nossa separação é apenas temporária, e por mais longa que ela possa me parecer, sua duração se apaga diante da felicidade eterna que Deus promete aos eleitos. Que sua bondade me preserve de fazer algo que possa retardar esse instante desejado, e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Aqui, até esse trecho, meus amigos, nós vemos que é uma oração feita por aqueles que já têm um entendimento de como funciona a nossa existência, que sabe que aquele que se foi antes tem um porquê, que muitas vezes já realizou aquilo que veio a fazer, já cumpriu a sua parte e que está ali livre dos enlaces terrenos que aprendiam por aqui, né? Então é uma oração para quem já tem um pouco desse entendimento e que sabe que com o tempo irão se reencontrar, ou como encarnados ou desencarnados, e que segundo a vontade do Pai e o adiantamento do Espírito terão essa condição. Continuemos. Como é doce e consoladora a certeza de que há entre nós apenas um véu material que te oculta a minha vista, que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e a me ouvir como antigamente, e melhor ainda que antigamente, que não me esqueças, mas que eu mesmo não te esqueça, que nossos pensamentos não parem de se confraternizar, que o teu me siga, que me sustente sempre, que a paz do Senhor seja contigo. Nós vemos aqui nessa prece, né, que pelas almas sofredoras, né, que pedem preces, nós estamos aqui pelas pessoas a quem tivemos afeição, e aí fala daquela sensação do nada para quem ainda desconhece o Espiritismo, de como é bom ter essa certeza de que tudo continua, que nada se acaba, que tudo se transforma, que com o aprendizado a gente jamais regride, está sempre aprendendo pelo melhor, e que aquele que foi antes tem um porquê de ter ido antes, né? E que a saudade vai existir sim, mas que ela não seja assim aquele sofrimento, aquela tristeza destruidora, tanto para quem fica quanto para aquele que partiu, mas que tenhamos a certeza que se partiu, se desencarnou antes, é porque está continuando seu aprendizado, sua trajetória, lá do lado espiritual. E a gente sabe, nos estudos que fazemos, que por vezes, se nós estivermos bem, se tivermos o merecimento, se o espírito que desencarnou estiver em condição, nós poderemos nos reencontrar em alguns breves momentos, durante o desenlace ali, momentâneo, né? Desdobramento momentâneo do sono. A gente consegue ainda reencontrar esses entes queridos, essas pessoas amadas que partiram, que foram para a pátria espiritual e que lá se encontram para continuar a jornada que lhes cabe. Pelas almas sofredoras que pedem preces, para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso saber como ela atua, como já foi dito anteriormente. Prece: Deus clemente e misericordioso, que vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, especialmente por
Bons espíritos que tendes nos bem a única ocupação, rogai comigo para o alívio deles, fazei luzir aos seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os ilumine quanto às imperfeições que os que os afastam da morada dos felizes. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de que se purificarem para apressar seu adiantamento. Fazei-os compreender que por seus esforços podem encurtar o tempo de suas provas. Que Deus em sua bondade lhe dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Que estas palavras benevolentes possam suavizar suas penas ao lhe mostrar que há na terra seres que dele se compadecem e que desejam a sua felicidade. Outra prece pelas almas sofredoras. Nós vos rogamos, Senhor, para espalhar sobre todos os que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças de vosso amor e vossa misericórdia. Tende piedade de nossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis, mas nos destes a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às suas más inclinações e ainda são arrastados pelo caminho do mal. Que vossos bons espíritos os envolvam, que vossa luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos por vosso calor, que reanima, venham a curvar a vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por nossos irmãos que não tiveram força para suportar as provas terrenas. Vós nos destes um fardo a carregar e devemos depositar apenas nos vossos pés, mas nossa fraqueza é grande e algumas vezes a coragem nos falta no caminho. Tende piedade desses servidores, Pai, indolentes que abandonam a obra antes do tempo. Que vossa justiça os ampare e permita que os bons espíritos lhe tragam alívio, consolações e esperança no futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai-o, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentado por essa esperança, reunirão forças na própria grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos para resgatar seu passado e se preparar para conquistar o futuro. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos amados, que tenhamos a perseverança de nos melhorarmos, de buscarmos a nossa reforma íntima e que não esqueçamos das preces e que, se precisarmos, temos aqui a coletânea de preces espíritas para nos auxiliar. Ótima semana a todos e que Deus esteja com todos. Boa tarde a todos, queridos amigos. Vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 7, Parentesco, Filiação. 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal a que uma nova alma vem juntar depois à vida moral? Somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. 205.
Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Ela os amplia em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. 205A. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça ou que tivesse vivido em condição bem diversa. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto e se vangloria de descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. 206. Desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a ele por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não agradável, mas até mesmo útil. Vejam que tema legal, interessante, este do item 7, parentesco, filiação. Kardec nos esclarece que herdamos dos nossos pais caracteres físicos apenas, não herdamos porções de alma de pai ou de mãe, apenas caracteres físicos, pois até se coloca aqui o exemplo de que um pai com pouca inteligência pode ter um filho muito, muito inteligente, né? Então, não é essa herança de alma que recebemos ou que passamos, e sim herança de física, né? E que, em falando da questão da reencarnação, que fortalece os laços entre os espíritos. Normalmente a gente encarna em alguma família ali consanguínea, como diz Kardec aqui, por nos atrairmos pelas questões de simpatia, não é? E também pode ser por resgates e expiação por vivências de situações ali passadas em que precisamos nos acertar. Cada qual de nós sabemos disso, porque muitas vezes temos assim muitas afinidades no nosso campo familiar, mas temos também dificuldades ao quais devemos ali cuidar com muito carinho, refazendo esses laços, amenizando essas arestas pontudas de relacionamento que por vezes a gente pode estar tendo. E também esclarece que num vizinho ou num criado, muitas vezes, podemos ali encontrar
ter tido relações familiares consanguíneas em outras existências e encontrar afinidades, inclusive. Não é por isso que a reencarnação, essa lei de amor maior, vem trazer a fraternidade, porque o bem que eu devo desejar ao meu filho, ao meu marido, à minha família consanguínea, à minha mãe, eu devo aprender a desejá-la, a desejar esse bem a todos os que, abaixo de Deus, são meus irmãos, não é verdade? Porque não devemos falar só da boca para fora que devemos ter a fraternidade, mas sim começar a exercitar, e a reencarnação nos auxilia muito a ampliar os nossos laços de amor, que aí se tornam bem mais assim expansivos, não só nossa preocupação pelos entes ali consanguíneos e família consanguínea, mas a família universal. É maravilhoso tudo isso. Vamos ao item 8, semelhanças físicas e morais. A pergunta 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isto é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? Um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Não. Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados, e que têm certos órgãos comuns, há dois espíritos, ou seja, duas almas? Sim, mas a sua semelhança faz que muitas vezes não vos pareçam mais do que uma. 213. Mas, se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. 214. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Imagem, para figurar que seu ódio era muito antigo,
fazem-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente, não percebeis bem as imagens poéticas. 215. De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificadas segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família que se reúne em espíritos simpáticos. A tendência a se unirem que têm os membros dessas famílias é a origem da semelhança que determina o caráter distintivo de cada povo. Acreditas que espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Procuram o seu meio. 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas, ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social pode não ser a mesma também. Se de um senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. O espírito sendo o mesmo, nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? O corpo é destruído e o novo corpo não tem relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo e, embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito que lhe imprimem um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como o espelho da alma, o que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Porque há pessoas excessivamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada quando encarnam um espírito bom, sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam ou até mesmo provocam a tua repulsa. Poderias supor que só os corpos perfeitos envolvem espíritos mais perfeitos que eles, quando encontras todos os dias homens de bem sob aparências disformes? Sem uma parecença pronunciada, a semelhança dos gostos e das tendências pode dar, portanto, aquilo que se chama um ar de conhecido. Nota de Kardec. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o anterior, pois que pode provir de origem muito diversa, seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por uma semelhança apenas fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão da grandeza e dignidade, enquanto, sob o hábito de grande senhor,
vence algumas vezes da baixeza e a ignomínia. Certas pessoas, saídas da mais ínfima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontraram o seu elemento, enquanto outras, malgrado seu nascimento e sua educação, estão sempre ali deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, senão pelo reflexo daquilo que o espírito foi? Tema muito interessante também neste item 8 das semelhanças físicas e morais. Então fica mais claro que os pais transmitem aos filhos apenas semelhanças físicas. Não conseguem transmitir, por quererem, a semelhança moral. Mas pode ser que um pai seja parecido em caráter com o filho, porque já tiveram ali outras existências e têm afinidades de caráter mesmo, não é? E outras coisas que vem sendo colocado e esclarecido aqui é que por vezes o corpo físico, né? Ele esclarece que o corpo físico de uma encarnação não tem nada a ver com o corpo físico do outro, mas que por conta da presença do espírito existe no semblante normalmente das pessoas, inclusive ele destaca a questão do olhar, a presença ali do espírito, onde se tem um ar ali de impressão, de reconhecimento. Então é bem interessante isso, porque no dia a dia nós vivenciamos isso, né? E ele até cita essas situações, nossa, aquela pessoa que parecia aparentemente assim tão delicada, a hora que abre a boca é uma grosseria, ou de outra forma, uma pessoa ali tão aparentemente feia, na hora que ela abre a boca, ela encanta, ela tem um dom, ela tem, através da sua fala, do seu olhar, do seu semblante, apesar de aparência mais difícil, pode encantar. Por quê? Porque é o espírito que se expressa através da matéria, do corpo físico. Portanto, mais uma vez, que não fiquemos ligados ou valorizando e apreciando apenas ou fazendo julgamentos por conta de aparência. A vida já nos tem demonstrado que não é isso que importa. E vamos a mais um item, deixa eu ver aqui, dá tempo. Item 9, ideias inatas. Pergunta 218. O espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos reconhecimentos que adquiriu das existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos ideias inatas. 218a. A teoria das ideias inatas não é quimérica? Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria que recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. 218b. Deve então haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre muito diferentes, e no intervalo de ambas o espírito pôde progredir. 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência.
De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. 220. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito queira exercer outra, que não se relacione com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. 221. É a uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. 221a. É a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos em toda parte, e é esta uma prova da sua verdade. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos, e a ignorância mistura a ela uma superstição. Aí no finalzinho deste capítulo que encerramos, tem uma nota do tradutor, que nesse caso é o Herculano Pires, referente a este último comentário aqui. E diz: os espíritos aludem à eternidade espiritual da doutrina, de sua permanente projeção na Terra, mas devemos distinguir entre as suas manifestações falseadas no passado e a manifestação pura que se encontra neste livro. Os traços da doutrina espírita marcam o roteiro da evolução humana na Terra, mas só com este livro ela se apresentou definida e completa. Por isso, o Espiritismo é, na Terra, uma doutrina moderna. Sim, Herculano vem esclarecer aqui, né? Porque é claro que Kardec coloca aqui, junto à espiritualidade superior, que espíritos, né? Como somos espíritos saídos das mãos do Criador, desde que fomos criados, temos ali a certeza plena de que existe algo acima de nós superior, de que existe algo no futuro. Por quê? Porque viemos da erraticidade, viemos, a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Então, desde que encarnamos, por exemplo, aqui na Terra, desde os primórdios, se observarmos as civilizações até primitivas, existem ali a espiritualidade presente, nesse sentido de se crer em Deus, de se crer na continuidade da vida. Por quê? Porque quando encarnamos, seja em que tempo for da nossa criação, lá nas primeiras encarnações e nas posteriores, temos esta certeza intrínseca em nós e por termos também o DNA divino. Então esse é mais um item que ideias inatas que ficou claro. Muitas vezes observamos, né, as pessoas que nascem com tendências, que nascem às vezes com conhecimentos, crianças que mal aprendem a falar e já tocam instrumentos. Então são situações que deixam muito claros que o espírito já vem com bagagem. Bom, vamos lá, finalizando com muita alegria e gratidão acima de tudo por todo o ensinamento que essa doutrina maravilhosa nos coloca e nos faz ali cada vez mais buscar uma lucidez diante da oportunidade da vida no corpo físico que temos, uma lucidez enquanto espíritos, mesmo desencarnados, e assim
Uma gratidão imensa vai brotando cada vez mais do nosso coração pela oportunidade da vida, do aprendizado, do progresso, que só nos vai fazer bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos sempre de todo mal. Uma boa tarde a todos.